Vou bater um papo com o deputado Walter Prado, do PEN, ele que já foi diretor-geral de Polícia Civil, ele que conhece muito bem os meandros da segurança pública, porque o debate na Assembleia vem se arrastando desde a semana passada sobre este tema recorrente da segurança pública, do alto índice de assaltos. Para você ter ideia, números. Neste ano de 2013, até esta primeira quinzena de setembro, são 8 latrocínios, o assalto seguido de morte. Número que já empatou com o ano inteiro de 2012. O número de assaltos também são sublevantados, uma vez que boa parte da população não dá o conhecimento à polícia, não leva às delegacias por pura falta realmente de confiança na solução dos delitos de pequena monta, de pequenos furtos e roubos em suas residências. Então os números são ainda muito maiores. Os deputados têm levantado esse debate. Vou bater um papo com Walter Prado, que é presidente da Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa. Eu sou membro da Comissão de Direitos Humanos. De Direitos Humanos, mas também de Segurança Pública é inerente à minha... É a sua função. A minha vida até. Passo o tempo todo... Tudo bem, deputado? Quero te agradecer, Alan, pelo esse convite. Eu acho que esse momento é um momento bom para que a gente utilize todos os espaços, e eu quero aqui fazer um agradecimento especial à imprensa, de modo geral, do Acre. Ela tem sido muito generosa com a Assembleia, eu disse isso hoje no pronunciamento da tribuna, agradecendo pela cobertura que dá dos fatos e principalmente do debate. Eu acho que esse debate da segurança pública é talvez o assunto mais importante a ser feito nesse momento. Nós estamos nos índices que não se pode negar isso. Eu tenho profundo respeito pelos gestores. Para mim são pessoas corretas, pessoas que têm relevantes serviços prestados ao Acre, mas não se pode negar que nós não podemos conviver com o número de assaltos que está acontecendo. Eu ontem tive a curiosidade de andar em praticamente todo o comércio da periferia de Rio Branco. Todos estão gradeados, como se estivessem numa prisão. Tem a porta e tem a grade, quer dizer, não há como continuar com isso aí. Apresentei hoje na Assembleia Legislativa um anteprojeto para o Poder Executivo, fazendo algumas sugestões, porque eu compreendo que nesse momento nós temos que nos unir. As polícias precisam se unir, a sociedade precisa se unir para fazer esse combate, porque você viu que nesse final de semana foi um absurdo. Mas o que é tanto o que nós temos que criar essas patrulhas inclusive para combater o pânico. As pessoas estão em pânico. O senhor fez algumas indicações, entre elas essas patrulhas que o senhor... Patrulhas com meio rural, a patrulha funciona a exemplo do que funcionava a Força Tarefa. Quer dizer, quando teve agora esse problema na área de saúde do Brasil, o que aconteceu? Importaram o médico, quer dizer, nesses momentos, você tem que ter uma providência. Eu não sou daqueles, hoje um deputado da oposição, que eu não quero, por questões éticas, citar o nome, só fala no pior, quanto pior, melhor para ele, né? Mas eu não sou dessa opinião e não comungo com esse pensamento de que as nossas forças de segurança, ela tem capacidade técnica de combater isso aí. Agora, precisa combater, não é falar que vai combater. Nós tínhamos, na época do governo do atual senador Joy Viana, nós tínhamos aquela força-tarefa, era um movimento voluntário de 70 policiais, de graça, diga-se de passagem, de graça, não se pagava um centavo daquilo, que voluntariamente compareciam nos finais de semana para dar o auxílio à Polícia Militar, formando aquela força-tarefa que ia nos bairros. E olha que aquela condição daquele tempo era outra, totalmente diferente. Nós não tínhamos as ruas para trafegar. É verdade, a polícia chegava em alguns bairros, a gente ia a pé, tinha que parar e ir a pé. É aquilo que a Bíblia diz, Alan. Se não tiver amor... Se eu der tudo que é meu para os pobres, queimar meu corpo na fogueira, mas se eu não estiver fazendo isso com amor, não aproveito. Essa história de dizer que não há meios, não há isso. Você pega, vamos dar um exemplo da Avenida Chico Mendes, aqui no 2º Distrito. Chico Mendes. Onde praticamente está 70% do comércio de Rio Branco. Porque o comércio do centro, o ladrão não vai, porque ali é difícil ele escapar da ação da polícia. Ele vai para onde? Pode observar que ele está concentrando ali, porque ali tem muitas saídas. Mas se você pegar 2 motocicletas, 2 indo e 2 vindo, nas horas que os centros de inteligência, que eu creio que deve ter esses levantamentos, quais são as horas do pico, por exemplo, os horários de mais agressividades, exatamente, mais os horários onde ocorreram os assaltos maiores com vítimas, e percorrer ali, que vai gastar 40 litros de gasolina, como é que não pode fazer isso? Pode.
Agora não adianta só estar falando, só adianta você fazer. O senhor apresentou outras indicações também. Fala-se, deputado, que precisa-se de estratégias, né? Serviço de segurança, de inteligência da segurança, mas principalmente, deputado, eu entendo que precisa haver a prevenção. Não, toda a sociedade moderna que quer realmente reduzir índices de violência tem que trabalhar a prevenção. É como a medicina. Essa medicina da família, esses médicos que vão no bairro, quer dizer, é a mesma coisa. Você só combate a doença com hospital e médicos dentro dos hospitais. E você só combate violência, principalmente considerando aqui o nosso estado e a capital, que ainda é possível dominar, com a polícia na rua. Senão, não adianta. Entre qualquer hora da noite, eu desafio, entre qualquer hora da noite na rua, em qualquer bairro, que as pessoas estão olhando de trás da porta, no pânico. Porque tem que estar na rua, não adianta. O senhor acha que os gestores da área de segurança têm trabalhado com estratégias no combate à violência? Olha, eu não faço, por questões éticas, eu não faço avaliações de ordem pessoal. Eu acho que são avaliação pessoas... do trabalho. Do trabalho. São pessoas corretas, são pessoas que têm conhecimento de segurança pública, são pessoas que têm talvez até mais amor de combater a violência do que todos nós, porque eu, como acriano e como cidadão, eu estou inconformado com esses índices. Agora, a forma não está correta, não combate. O secretário, não combate. O secretário de Polícia Sem policiamento, Civil, não combate. O secretário de Polícia Civil disse aqui que a maior raiz da criminalidade é o tráfico de drogas. O senhor concorda com ele? Não, concordo. Veja bem, o maior movimento, quer dizer, aí é onde entra os centros de inteligência. Que horas o tráfico começa? Como é que eu fazia? O tráfico ele começa a se movimentar nos finais de semana a partir das 3 horas da tarde, de sexta-feira até domingo no amanhecer. É quando ele começa a se movimentar nos bairros. Pode observar, qualquer pessoa observa. O que é que eu fazia? Eu pegava 70 policiais da Polícia Civil, me juntava com a Polícia Militar, se acaba esse orgulho de dizer que uma faz isso, faz aquilo. A Polícia Civil, por exemplo, ela tem um belo, para o Brasil, um exemplo para o Brasil da investigação. Descobre tudo, mas só quando descobre já ficou a vítima. Eu hoje vi a entrevista do delegado que preside a apuração, parece-me, desse último latrocínio, ele dizendo que está em vias de pegar, e eu creio que está, porque eu conheço a capacidade da Polícia Civil para investigar, só que já ficou a vítima. O sangue já ficou no asfalto. Eu defendo um modelo de segurança e aí eu dou um exemplo com o Recife. Pernambuco tem um belo sistema de segurança preventiva. O Recife é uma das cidades mais violentas do Brasil. E era, para não acontecer. É um belo movimento que tem lá. Mas como eu estava lhe dizendo, pega das 3 horas da tarde de quinta-feira até domingo e bota policiamento na rua integrado aí e vê se não reduz. Reduz. Alguns, inclusive o vereador Marcelo Jucá fez um pronunciamento na Câmara dizendo, olha, está faltando viatura, não tem combustível. O senhor que acompanhou períodos em que realmente a nossa polícia era pouquissimamente estruturada, até, enfim, uma verdadeira revolução em equipamentos. Mas e hoje? Não, hoje está faltando viatura? Não há como negar os esforços que o governador Tião tem feito no sentido de estruturar as polícias. Isso não se pode negar. Tem estrutura. Agora, se é a estrutura ideal, pode até nem ser, mas isso se supera. Quando? É com amor. É com parada de ir para a rua. O número de policiais é suficiente, na sua opinião? Tanto da Polícia Civil quanto da Militar? Na minha opinião, veja bem, há sempre que, porque agora mesmo vai fechar um grupo de 40 delegados que devem ter aposentadoria, que é a minha turma, por exemplo. Então, claro que isso aqui tem que haver a substituição. Mas eu acho que as estruturas das polícias, e aqui nós temos que reconhecer publicamente a boa vontade dos governos federais também. A presidenta tem liberado recursos para a área da segurança. Essa questão do tráfico tem tido uma certa prioridade no sentido da fronteira. Agora, o combate aqui interno é que faz essa movimentação, é que faz, em alguns casos, inclusive o aumento dos crimes de homicídio, acertos. Agora nós precisamos pegar isso aí e combatê-lo. Por quê? Porque eu tenho que reconhecer que o Estado é mais forte que essa cambada de vagabundo aí, de bandido. O Estado é mais forte. O senhor tocou no assunto do policiamento de motocicletas na Via Verde para atender eu digo Via Verde, eu vou lhe explicar por quê. Porque é uma das vias de maior
enfim, concentração do comércio. De comércio, então ali exatamente. tem que ter, a questão de segurança é sempre assim, ó. E os comércios, se você tem, e os comércios de vou bairro? chegar lá, ó. Se você tem a Via Verde que está concentrado, o ladrão vai atrás da onde? Onde tem riqueza. Isso aí não precisa nem ser policial para entender isso. E o ladrão também quer facilidade. E o ladrão quer Escoamento. facilidade, porque ali tem facilidade. Então você tem que fechar ali. Porque aqui no centro, se ele fizer, está preso. A questão dos bairros, aí é onde entra as patrulhas. Por quê? Porque nós temos hoje uma iluminação melhor, tem que se reconhecer isso, iluminação pública, e nós temos as vias. Se eu pegar 10 carros, que é possível o Estado colocar 10 carros, das 5 horas da tarde até 11 horas da noite, você roda até meia-noite de madrugada. Por quê? Porque as vias estão trafegáveis. Naquele tempo era muito mais difícil, porque era poucas ruas, mas a gente ia a pé. Tinha rua que a gente tinha que descer a pé. Isso aqui, eu não estou dizendo porque eu fiz, não. Isso aí a sociedade do Acre sabe. O povo do Acre sabe que eu fiz. Que fizemos, que a Polícia Civil fez. Uma declaração que chamou muito a atenção, inclusive dos outros deputados, foi do deputado Astério Moreira, que é líder do governo na Assembleia. Ele disse que o governador Tião Vieira não tem uma solução para resolver a situação da violência que assola o Estado. Como é que você vê essa declaração do deputado? Eu não ouvi ele fazer, mas eu discordo totalmente. Tanto o governador Tião tem a vontade, tem o desejo, e tanto o Estado tem as condições. E as pessoas que governam, que administram o sistema de segurança pública do Acre são pessoas experientes, que têm as condições de combater. Agora, entre eu ter as condições de combater, antes eu ter o desejo de combater e fazer, vai uma diferença. Há uma distância. Há uma distância. Agora precisa querer fazer, mas faz. Eu creio, para não criar pânico na sociedade, eu tenho absoluta certeza, quero deixar isso claro, que o Estado domina isso aí a hora que todo mundo resolver. Policiais, delegados e policiais militares sempre dizem o seguinte: a gente prende, a gente faz o trabalho de investigação, prende, mas a lei brasileira é uma mãe para o delinquente, é uma mãe para o bandido, e o cara está solto dali a poucos dias, rindo da cara do policial. O senhor tem acompanhado o debate no Congresso da reforma do Código Penal, e o senhor entende que é preciso endurecer as penas, reduzir a maioridade penal e acabar com esse enorme número de graus de recurso que só facilitam a impunidade, deputado? Alan, deixa eu lhe falar aqui com a pureza da minha alma. Eu não vejo empecilho nenhum as ações do Poder Judiciário e tanto do Ministério Público. Eu nunca vi tanta solidariedade com as polícias, pelo menos quando eu estive delegado, e olha que foram 17 anos, tanto do Ministério Público. Um dia desse, num debate, a pessoa disse: mas se a polícia fizer isso... Por exemplo, se você pegar uma pessoa que está em posição suspeita, que não tem antecedentes, que não tem documento, levar numa delegacia, não maltratá-la, não batê-la, que crime você fez? Nenhum. Esse é o poder de Estado. Eu nunca vi tanta solidariedade com o sistema de segurança como é o Poder Judiciário do Acre e o Ministério Público. Eles procuram trabalhar integrado, eles procuram dar apoio ao delegado. Agora, se você tem o delegado que faz um inquérito, não apresenta as provas suficientes para que haja uma condenação, obviamente que ninguém deve ser penalizado sem a devida prova legal. Mas o senhor concorda que o nosso Código Penal e o nosso Código de Processo é muito leniente com a criminalidade? Olha, eu não tenho essa concepção não, com o senhor sinceridade. Que tem formação em direito. Eu tenho formação em direito e eu não tenho essa concepção. Eu acho que as penas... Agora, se você me perguntar, o sistema penitenciário que é criado para ressocializar a pessoa que foi apenada... Este é falido. Não. No Brasil inteiro. Se ele ressocializa, não. Aí é por isso que é ruim. Por quê? Porque você diz assim, não, as penas são pequenas, mas vai ficar 5 anos numa cela para você ver se você tivesse a condição de estudar, você fazia um curso de medicina. O problema é que o sistema penitenciário, que é para ressocializar, não ressocializa. Por isso que dá esse problema todo.